Boa noite, pessoal. Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas. Mais uma vez, aí tem umas carinhas que sempre estão chegando aqui nas nossas lives. Muito bom ter a presença de vocês. E peço desculpas aí pelo atraso. Ô, Mi, tudo bom? Que bom que você está aqui. Vamos ajudar, sim. Acho que a gente vai ter várias dicas aí em relação a esse tema, né? É um tema para todo mundo, né? A gente fala assim, acho que a questão da obesidade em si é uma coisa que é difícil família que não tem aí alguém que está acima do peso, ou mesmo a gente que está com o peso ideal, saudável, a gente está sempre naquele processo de buscar um equilíbrio. Então acho que é um tema para todos nós, né? Boa noite, Márcia, tudo bom? Que bom que vocês estão aqui. Eu vi que Jéssica já entrou também. E Tônio também está por aqui. Maravilha, alguns pacientes aí também, queridos. E a gente vai falar hoje sobre esse tema, né? Por quê? Porque a gente fez toda essa série de saúde e comer bem. Eu e Jéssica, acho que foi bem legal o retorno aí dos pacientes. Acho que a gente trouxe bastante informação útil. E hoje a gente está encerrando essa série, né? E essa série ela vai ser coroada com esse tema da obesidade do tratamento, que não é uma coisa fácil. Ô Vanessa, tudo bom? Maravilha, que bom que você está aqui, querida. E, e não é uma questão fácil, é um tratamento complexo, por isso que a gente colocou no título ali, tratamento multidisciplinar, multiprofissional. Vamos ver se melhora um pouco. Será que melhorou um pouquinho? Vamos ver aqui. Vamos aguardar um pouco. Hoje com a chuva aqui em Curitiba, teve muita instabilidade aqui da internet, né? Então, vamos ver se melhora um pouquinho aí. Vocês estão me ouvindo? Como é que tá o vídeo agora? Tá horrível. Tá muito ruim o vídeo. Eu acabei de ouvir que tá muito ruim o vídeo. Coloquem aqui como é que tá o vídeo. Qualquer coisa eu mudo de lugar, pessoal. Agora tá melhorando. Opa! Parece que tá melhorando. Mas aos poucos. Vocês estão me ouvindo bem? Só faz um joinha aí, ou põe assim para baixo que não tá bom, para eu saber como é que tá aí a conexão de vocês. Ó, a Vanessa falou que melhorou. A Mi também falou 4G. Vamos ver, ela tá melhorando, parece. Ouvindo bem, que bom. Opa, beleza, maravilha, pessoal. Obrigado aí pelo feedback. Então, continuando, né? É uma questão bem complexa. O tratamento exige vários olhares. Em geral, é uma situação que a maior parte de nós deixa acumular muito para poder tomar uma medida, né? As pessoas, em geral, hoje estão com sobrepeso. A gente sabe aí que o sobrepeso e a obesidade só aumenta, né? Tem algumas projeções da Organização Mundial de Saúde de que a obesidade ela está se tornando uma pandemia. Tem muitos países aí, Estados Unidos, né? Já superou 50% dos americanos estão com sobrepeso e obesidade. No Brasil tem uma estimativa que o sobrepeso e obesidade eles superem 30% da população adulta. Então veja, pessoal, os impactos que isso vai trazer, né, para o sistema de saúde, que é claro, né, a gente pôde ver muito bem na questão do Covid, de toda essa pandemia, como as pessoas que estavam, né, no estado de obesidade, como elas tiveram muito mais dificuldades, né, quando contraíram o Covid, a evolução do quadro foi muito pior. Né? E é isso que a gente vai falar aqui também. Por que isso acontece? Algumas pessoas me deixaram questionamentos, né? Que depois do Covid sente que está muito mais difícil de emagrecer, ganhou peso. Também a gente vai falar sobre isso. Vocês também vão ter chance aqui de interagir com a gente, né? Perguntar o que vocês acham mais interessante. Mas então, pela importância que esse assunto vem ganhando cada vez mais, né? Ele é uma pandemia que está em curso, que tem muito a ver com o nosso estilo de vida ocidental, a dieta pobre, né? Rica em nutrientes que mais acumulam do que nutrem a gente. A questão das intoxicações ambientais, que é um elemento importante para que a obesidade ela continue acontecendo. Que a gente vai ver que a obesidade tem uma relação muito grande com intoxicação também, né? E o fato disso ter um grande impacto nos sistemas de saúde e na vida pessoal, né? Quem é obeso que sabe quantas limitações a obesidade muitas vezes traz na nossa vida.
Então, é sobre tudo isso, né, por toda essa importância desse tema, é que a gente resolveu fazer uma live especificamente para isso. Tá chegando. E Jéssica, boa noite. Boa noite, gente. Olha, Você tá, você foi pega por toda essa mudança climática aqui em foi, Curitiba, né? A coisa pegou você. foi, gente, desculpa, minha voz tá horrível. Eu tô tentando recuperar até agora. Hoje, então, eu que mais vou falar e você vai mais escutar. Tá bom. Mas quero contribuir também. Você já falou várias coisas muito importantes aqui. Sim, sim. Então, é isso, né, Jéssica? Eu acho que você trabalha bastante com esse público. Eu também, parte do meu público importante hoje, na verdade, eu vou te falar sinceramente, poucas pessoas até me procuram pela obesidade. Muitas delas me procuram por outras questões que têm a ver com a obesidade, mas elas não atribuíram a queixa delas relacionada à obesidade, né? Então, às vezes a pessoa tem várias dificuldades, está inflamada, está com dor na articulação, está com uma dificuldade de sono, tem uma apneia do sono lá à noite, né? Às vezes tem um problema cardíaco, tem uma questão de diabetes. Elas enfocam, a grande parte dos pacientes, eu percebo, enfocam muito na doença, consequência da obesidade. Mas poucos pacientes falam assim, nossa, realmente eu estou obeso, eu Não estou acima fala. do peso e eu preciso focar nisso. Talvez as mulheres tenham um pouco mais esse perfil, mas os homens dificilmente eles vêm procurar com essa motivação. Então a primeira coisa que eu queria que você compartilhasse um pouco, qual que é o perfil desse paciente que nos busca, né, querendo às vezes tratar isso, né? O que que você percebe aí na tua clínica? Perfeito. Gente, boa noite. Mais uma vez, desculpa pela minha voz. Acordei com esse imprevisto hoje, né? Mas vou tentar fazer um esforço aqui. Se tiver muito ruim minha voz, me avisem, tá bom? Então, gente, é o seguinte, eu estava até partilhando hoje com o Dr. Luiz, a gente fala muito rapidinho sobre as lives, né? Acontece tudo na hora mesmo, mas que algo que me chama muita atenção é que a maioria dos pacientes, homens, mulheres, chegam até mim e não conseguem entender que a obesidade, o sobrepeso, principalmente a obesidade, é considerado uma doença e que merece toda a atenção, né? Eu escuto muito assim, eu tô um pouco acima do peso, né? E já tá lá no grau de obesidade grau 1, por exemplo, né? Mas eu não tenho nenhuma doença associada. Meus exames estão todos bons. Eu não tenho ainda diabetes, eu não tenho hipertensão, né? Então, o que eu quero trazer aqui para vocês? Que, infelizmente, gente, estar com sobrepeso, hoje uma das ferramentas que a gente avalia o sobrepeso é o IMC acima de 25, mas não é a única ferramenta, porque, por exemplo, quem tem muita massa muscular, né? A gente não segue por parâmetros do IMC, mas se você tá lá acima do peso, tá com IMC acima de 25, tá com vários sintomas, né? Principalmente sintomas inflamatórios. Então, já é um fator de risco para a obesidade, né? E quando você tem um grau de obesidade, gente, é importante entender que é uma doença. Você não precisa ter mais nem outra doença associada, que já é uma doença. Eu trouxe alguns fatores para colocar aqui para vocês que eu acho muito importante. O Dr. Luiz estava falando do Covid, né? Então, quando você está acima do peso, quando você tem um grau de obesidade, o seu sistema imune, ele fica em estado inflamatório constante, né? Por isso que a obesidade também é considerada uma doença inflamatória crônica, certo? E daí, com o sistema imune o tempo todo nesse estado inflamatório, a gente fica mais suscetível a várias outras doenças, né? Então, gente, isso é muito importante entender. Você pode não ter nenhuma doença crônica associada à obesidade. Mas se você já tem sobrepeso, se você já tem um grau de obesidade, precisa de tratamento e precisa da equipe multidisciplinar junto. E é bem importante reconhecer, porque eu pelo menos sinto,
Não sei se os pacientes se sentem, doutor Luiz, um pouquinho envergonhados, né, em relação a isso, porque também existe muita questão por trás da obesidade, muito preconceito por trás também, né, doutor Luiz? Muito Então, estigma, né, isso. Jéssica? E eu vejo que fica difícil, principalmente para as mulheres que eu atendo mais mulheres mesmo, falarem até sobre isso. Ah, eu estou, né? Eu tenho obesidade. Às vezes elas falam assim, ah, eu estou um pouquinho acima do peso. Ou na própria família, quando a gente pergunta, tem histórico de obesos na família, de obesidade? Aí eles param, pensam e falam, ai, não sei se é bem obesidade, mas tão um pouco acima assim, tem sobrepeso, Perfeito. né? Perfeito. Eu vou pegar um gancho com isso que você está falando, que eu acho que é uma coisa bem comum mesmo na clínica, né? Bom, primeiro, pessoal, quem está chegando aí, está gostando do assunto, pega esse aviãozinho aqui no canto direito inferior, manda para uma galera aí que vocês acham que possa se beneficiar com esse tema, né? Claro que a gente deixa a live gravada, vocês podem compartilhar depois, mas agora, se você quiser que alguém entre aqui com a gente, possa curtir esse tema tão importante, manda esse aviãozinho aí do canto direito inferior da tela que a gente vai chegar em mais pessoas. Mas Jéssica falou uma coisa que é fundamental, né? Então, primeiro, a gente tem uma certa flexibilidade, assim, a gente está um pouco acima do peso. Ah, tô com uns quilinhos a mais, vai se acostumando, vai ficando meio sedentário, não vai cuidando muito da alimentação, vai uma bola de neve, né? Então, tem um pouco disso, é muito comum isso estar acontecendo, né? É uma coisa muito cultural. E você falou muito bem, né, Jéssica? Por trás da obesidade não é só a questão estética que a obesidade traz, né, e que realmente tem impacto também na saúde mental das pessoas, na mobilidade, na capacidade de se locomover, enfim. A gente tem que entender que o tecido adiposo é um tecido que ele é ativo, ele produz vários hormônios, vários citocinas, vários mediadores ali do sistema, né, de todo o nosso corpo, todo o nosso organismo, e que boa parte do que é produzido nesses adipócitos, nesse acúmulo de gordura que o corpo faz, são mediadores inflamatórios, pró-inflamatórios. E qual é a questão, né, em relação a essa inflamação que o tecido adiposo vai fazendo no nosso corpo? Que essa inflamação ela está continuamente acontecendo. Não é aquela inflamação que a gente tem quando a gente se corta, quando alguém bate na gente, a gente sofre um acidente, que a gente precisa ter essa inflamação aguda, é até uma forma de defesa que o organismo encontra para poder se proteger, enfim, para poder resolver uma situação, para dar dor, para a gente poder evitar aquele estímulo ofensivo. Essa inflamação do tecido gorduroso que a gente está falando, dos adipócitos, ela vai acontecendo silenciosamente, às vezes a pessoa não sente nada. Então essa é a grande questão da obesidade. As pessoas não sentem muitas vezes o fato de estar um pouquinho mais cheia, de estar aumentando a cintura abdominal, de ter mais gordura visceral. Muitas vezes a pessoa não vai ter sintoma. E o fato de não ter sintoma, muitas pessoas acham que isso é sinônimo de saúde. E na realidade a gente já sabe muito bem que na questão da obesidade é esse acúmulo de gordura, mesmo que não traga nenhum sintoma, nenhum incômodo, já está produzindo um estado inflamatório no seu corpo. Jéssica colocou muito bem aqui de que na base de várias doenças crônicas nós temos a inflamação crônica. Inflamação crônica silenciosa ou inflamação crônica estéril, porque não tem nenhum agente patogênico, como vírus, bactérias ali, mas é o próprio estado do organismo que está inflamado, por isso que a gente chama também inflamação crônica estéril. Então, a obesidade tem muito a ver com isso, e junto com essa inflamação crônica vai trazendo as outras doenças crônicas. E esse é o problema, né? Então a gente começa a ter estado de destruição articular, começa a ter uma perda de massa muscular, às vezes uma osteoporose, começa a ter um problema, uma doença cardiovascular mais frequente, a gente começa a ter diabetes, começa a ter depressão, que tem uma associação muito forte de depressão com obesidade. Não é isso, Jéssica? Daí a coisa vai acumulando e a pessoa não procura pela questão da obesidade. Ela começa a procurar, vai no psiquiatra porque está deprimida, vai no ortopedista porque está com dor no joelho, vai no endócrino porque começou a ter alteração da glicemia,
E por trás de tudo isso, na gênese de tudo isso, está justamente esse acúmulo de gordura. Então, pessoal, esse é um tema essencial. E eu vou dar umas dicas aqui, Jéssica vai me complementar. Como que você aí que está nos ouvindo em casa pode se certificar de que a coisa está um pouco complicada? Às vezes você olha para o teu corpo e vê lá que você não é gordo, mas você percebe um acúmulo na região abdominal. Você pode pegar uma fita métrica, essa fita métrica você envolve ali na região do umbigo, nas costas, né? Ou pede ajuda de alguém para fazer isso certinho. Você não vai encolher a barriga, você não vai soltar, você vai deixar a barriga normal. E você vai medir a tua cintura abdominal. A cintura abdominal é um marcador bem importante do risco cardiovascular, né? Então a gente sabe que mulheres com cintura abdominal acima de 88, 89 já é uma cintura abdominal de alto risco cardiovascular. E homens acima de 102 centímetros, 1,02 m, já é um risco bem alto. É uma medida fácil de ser feita, né, Jéssica? Acho que todo mundo poderia fazer. E a gente deveria não se focar tanto nisso que Jéssica falou, que é a questão da balança em si. Né? O paciente às vezes está preocupado com a balança e, na verdade, a balança não traduz a realidade da situação. A pessoa pode estar bem pesada na balança, ter um IMC alto, esse índice de massa corporal, porém, por exemplo, eu, no meu caso, tenho um IMC de quase 26. Isso já seria sobrepeso. Eu tenho uma massa muscular muito grande. E o fato de ter mais massa muscular vai pesar mais. Se a pessoa tem uma estrutura óssea também mais avantajada, o osso também pesa e vai aumentar ali. Então, a gente não deveria se preocupar com a balança, não é mesmo, Jéssica? A gente deveria olhar outros marcadores. Fala um pouquinho dessa coisa, assim, do que é importante na consulta da Nutri, né? O que você viu para fazer esse diagnóstico, para a pessoa ter uma ideia melhor da obesidade ou do sobrepeso? Falo sim, eu vou passar bem a minha experiência, porque eu atendo muito. Minha maior área, gente, de atendimento é o sobrepeso e obesidade, né? Principalmente com as mulheres, mas atendo bastante homens também. Doutor Luiz, eu só queria fazer um comentário antes de falar, tá? Eu acho bem importante. Porque, gente, o doutor Luiz explicou da inflamação, por exemplo, a ansiedade, que leva você a ter o gatilho maior para a compulsão, que é muito predominante em pessoas com sobrepeso, obesidade. Só para você ter ideia, a ansiedade, como o tecido adiposo está em constante inflamação, como o doutor Luiz falou, gera inflamação neuroquímica também. E essa inflamação neuroquímica te leva para ansiedade, que consequentemente é um dos maiores comportamentos, né? Emoções, gatilhos, gatilho emocional para te levar para a comida, né? Então, eu só queria falar sobre isso. A ansiedade, a obesidade cerebral, por que ela acontece, né? Porque a obesidade cerebral... Fazendo um parênteses, né? Inflamação, pessoal, não aparece só numa parte do corpo, como o Jéssica falou. Vai inflamar a parte do sistema nervoso central. Então, um sistema nervoso central mais inflamado, é claro, vai ser muito mais acometido por ansiedade, depressão, agitação, insônia, todos esses sintomas relacionados ao sistema nervoso central. Isso. Pode continuar. Isso, que leva a pessoa a comer mais e às vezes a pessoa até fala o que você falou. Comece a buscar pelos sintomas. Estou me sentindo mais depressiva, ansiosa, vou no psiquiatra. Não que isso seja ruim, mas é que vai pontuar ali. Só que se não corrigir a obesidade, a inflamação não vai melhorar a depressão e a ansiedade. Pode ser que controle os sintomas ali por um período, mas a causa está nesse tecido adiposo inflamado. Então, por isso que o que o Dr. Luiz falou é de extrema importância. Por isso que a gente tem que considerar, assim, né, bem o diagnóstico é sobrepeso, já começar a tratar no sobrepeso, né? Até antes disso, nós estamos fazendo essas lives para vocês não chegarem no sobrepeso, se tiver no sobrepeso já sair, né, para ajudar vocês com isso e também buscarem ajuda, tá? Porque isso é muito importante. Tá, gente? Então, era isso que eu queria dizer e reforçar o que o Dr. Luiz falou. Às vezes você começa a ter determinados sintomas e você vai atrás de cada especialista para o sintoma, mas o real problema tá no sobrepeso e na obesidade, né? Bom, então, até
Gente, perdão de novo pela voz, tá? Tá tudo bem aí? Estão me ouvindo bem? Tá ótimo, Tá, tá ótimo. tá. Então tá jóia. Então, como que o nutricionista funcional, no meu caso, eu trabalho com a nutrição funcional, com a nutrição quântica, ortomolecular, trabalho com a comportamental, porque não tem como trabalhar obesidade, sobrepeso, obesidade, sem trabalhar a nutrição comportamental junto, né? Então, gente, o que o Dr. Luiz falou sobre as circunferências. O paciente chegou na minha clínica, vai ter circunferências, né? É muito importante que ele falou, tá? Aferição da circunferência abdominal, muito simples, como ele disse ali para vocês, tá? Mulheres acima de 88 já é um alto risco, homens acima de 90, tá? Daí os homens, eu tenho que fazer igual eu falo na clínica, né? Não encolhe a barriga, não. Todo mundo quer chegar lá e encolher a barriga. Tem que respirar fundo, soltar bem, ficar bem retinho se for fazer sozinho, sozinha, na frente do espelho, tá? Em cima da cicatriz umbilical, você já faz a sua, já coloca a fita ali, já faz direitinho a sua aferição, tá bom? Isso é bem importante. As ferramentas que a gente usa adipômetros, a gente usa bioimpedância, né? O adipômetro é mais para complementar a bioimpedância, para ver ali as pregas, né? Porque, querendo ou não, a obesidade, o sobrepeso é representado, né? Estruturalmente pelo excesso do tecido adiposo, né? Porque tem muita gente que também tá com aquela gordurinha mais durinha, né? Tem gente que já tá com aquela gordura mais metabolizada, descompactada, porque tudo isso a gente tem que, na hora da avaliação clínica, perceber. Igual você falou, o tipo de obesidade, o formato do corpo, se é maçã, se é pera, né? Porque isso tem a ver com a parte hormonal também. Então, o nutricionista clínico funcional, ele vai olhar o formato do seu corpo. Peraí, aqui é mais maçã, então tem esses hormônios, né? Mulheres a gente consegue ver pelo estrogênio, acúmulo ali de estrogênio, né? Que é bem importante para ver o formato ali do corpo também, identificar mais essa obesidade, né? Que também é bem importante, tá? Então, são várias ferramentas que a gente utiliza na hora da avaliação. De longe, IMC é a única ferramenta, como você já colocou aqui, né? Ainda é utilizado pela Organização Mundial da Saúde para classificar a obesidade em grau 1, 2 e 3, né? Então, se usa como uma ferramenta, mas a gente tem que avaliar vários outros marcadores. Então, na parte clínica, o nutricionista funcional, ele vai fazer tudo isso. Ele vai começar a triagem da consulta, fazendo bioimpedância, fazendo adipômetro, fazendo circunferências, né? Toda essa avaliação, olhando o seu corpo, o formato do seu corpo. Eu tiro até foto para eu identificar melhor, né, o formato do corpo. Então, eu gosto de fazer essa triagem bem certinha. E aí, depois, gente, eu uso na minha clínica também, que me ajuda muito, não serve para diagnóstico médico nem nutricional, não serve como exame, mas é uma ferramenta para minha análise. E obviamente que eu não vou usar só ela, mas eu uso da medicina quântica, que eu gosto bastante, a biorressonância, que ali mostra para mim possíveis desequilíbrios que possam estar acontecendo na parte hormonal, possíveis desequilíbrios na parte, né, das vitaminas, minerais, do tecido adiposo, né, da parte inflamatória. Então, eu uso para poder conduzir uma boa anamnese, para poder entender melhor meu paciente, tá, gente? Porque conselho de medicina, conselho de nutrição não permitem a biorressonância para a gente utilizar como diagnóstico, nem faria, mas é uma ferramenta que eu gosto de utilizar porque me ajuda a entender mais. E obviamente que eu não vou ficar só nisso. Eu vou fazer toda a anamnese, eu vou perguntar tudo que é importante, né? Ali na hora da investigação mesmo, para daí a gente poder entender melhor esse processo do sobrepeso, obesidade e entrar daí com as condutas, né, doutor Luiz? O que a gente entra no nutricionista funcional? Gente, a gente já falou,
obesidade é inflamação, né? Então a gente trabalha com dieta anti-inflamatória, tá? Isso. Isso é bem importante. Detoxificante também. Então, inflamação com detoxificação, o doutor Luiz já falou perfeitamente, né? O quanto de xenobióticos e tudo isso que ele trouxe aqui, né? Essas toxinas Comida, ambientais. pela água, por tudo que a gente coloca dentro do corpo, né, pessoal? Também, lembrando assim, já que Jéssica está tocando nesse ponto, que acho que é bem importante, como que a gente inflama nosso corpo? Né? Que a gente está falando que a obesidade tem a ver com inflamação crônica desenfreada, aumento de risco de doenças. Bom, a gente inflama pelos nossos pensamentos, padrão de pensamento, se a gente é muito negativo, raivoso, se a gente é muito preocupado, se a gente ficar criticando o tempo inteiro, ficar, sabe, o tempo inteiro você não está contente, você não está pleno, você não está aqui, está pensando no futuro, está remoendo o passado. Isso tudo gera inflamação no seu corpo. Então aí é uma questão do estado mental, que é uma coisa que a gente tem que enfatizar bastante. Outros aspectos que inflamam o corpo é a água, infelizmente, né? Eu venho falando isso cada vez, né? Na água tem muita contaminação, muito metal pesado, muito xenobiótico. Xenobióticos são substâncias estranhas ao corpo. Basicamente, agrotóxicos, medicamentos, anticoncepcionais, tudo está na água, né? Então a gente está tomando e o filtro não consegue filtrar isso aí. E você começa a ingerir tudo isso aí e vai consumindo todo o estoque de antioxidantes que você tem no teu corpo. E você vai não conseguindo mais bloquear eliminar todos esses xenobióticos. Você começa a inflamar. A alimentação, né, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né, Jéssica? Os próprios agrotóxicos, a transgenia, são alimentos que a gente questiona também em termos de segurança alimentar, mas o próprio agrotóxico, né, ele já vai estar ali presente e ele vai gerar mais inflamação. Então, pela água, pela comida, pelos modelos mentais, pelo próprio ar, né, que se você morar numa grande cidade poluída, cheio de monóxido de carbono, dos carros e tal, é claro que isso é toxina, teu corpo vai ter que bloquear isso, vai ter que tentar transformar para não intoxicar. Então, parte do tratamento, acho que Jéssica já começou a entrar no que a gente pode fazer. Quais são as condutas nutricionais e médicas e de outros profissionais que a gente vai conversar aqui. Mas uma das condutas é facilitar processos de desinflamação e de detoxificação no corpo. Por isso que eu acho que a detoxificação do intestino e do fígado é tão central, né, Jéssica? São os dois órgãos nobres, principalmente o fígado. 80% da nossa detoxificação é feita pelo fígado. E o fígado, pela medicina convencional, praticamente é deixado de lado. Se não tiver uma hepatite, não tiver um treco muito pesado no fígado, não se faz nada com o fígado, né? Não se fala muito isso na medicina convencional. E a gente sabe que dentro desse olhar funcional, a saúde do fígado é central, né? Tanto nas medicinas orientais também, na medicina chinesa, saúde do fígado é central, porque é o órgão de limpeza que consegue eliminar várias dessas substâncias que estão nos inflamando. Mas continua falando um pouco das condutas nutricionais. O que mais que a gente pode fazer por esse paciente? Mas né? é perfeito, é tudo isso, né? E você entrou num ponto muito, muito importante, porque o que geralmente se fala dentro da medicina tradicional em relação à detoxificação, né? A justificativa é assim, o fígado por si só ele já consegue detoxificar, né? Senão as pessoas morreriam. Eu já escutei isso infelizmente, de profissionais, né? Então, hoje, até o termo detox, assim, ficou um pouco banalizado quando a gente fala em detox, né? E até tem conselhos que não permitem, não sei como que tá agora da nutrição, falar em detox. Imagina, gente, porque, gente, a detoxificação que o Dr. Luiz está falando aqui, o fígado, sim, é um órgão muito inteligente, né? É uma grande usina, eu falo assim. Mas, com tudo isso que o Dr. Luiz explicou perfeitamente, é tanto xenobiótico, essas contaminações, realmente, se não tiver um bom aporte nutricional, boa alimentação, uma suplementação, o que o fígado faz? Ele é muito inteligente. Pode ser que no primeiro momento ele manda as toxinas justamente para onde? Para o tecido adiposo, que vai inflamar mais. E mais toxina lá dentro do tecido adiposo, o que vai fazer? Você vai engordar mais. A gente já explicou isso no início da live. Tanto é que eu gosto muito
né, da nutrição funcional, dessa visão. Por quê? Porque a visão começou a emagrecer, vai começar a sair toxinas da corrente sanguínea. Então, o que a gente precisa fazer? Aporte, né, junto com o médico, da suplementação, de uma boa suplementação, da alimentação, porque senão vai ficar toxinas ali, o que vai acontecer de novo? Inflamação, cada vez mais inflamação. O paciente, né, Jéssica, nessa fase, que a gente, quando faz o emagrecimento, né, o emagrecimento no início é importante que seja intenso para o paciente também aderir ao tratamento, para ele sentir que deu resultado, né? Então a gente precisa ter uma intervenção mais intensa no início. Verdade. E como vai liberando muito desse tecido inflamado, né, na corrente sanguínea, é um ponto muito importante de favorecer esses mecanismos de detoxificação, porque caso contrário o paciente se sente mal nesse processo. Ele vai ficar tonto, vai ficar fraco, vai ficar com dificuldade disso, dificuldade daquilo. Então, assim, quando começa a emagrecer, tem que otimizar todos esses processos de detoxificação para o paciente conseguir sustentar esse processo de tratamento. Principalmente quando a gente está associando nesse tratamento a parte de medicamentos, né? Porque os medicamentos são importantes também. Uma pessoa que está super obesa, mesmo que ela otimize todo o estilo de vida dela, durma direitinho, come direitinho a dieta que a Nutri passou, está fazendo uma caminhada, está conseguindo se movimentar um pouco, mas a gente sabe que a obesidade é uma doença e às vezes precisa sim de intervenção medicamentosa. E aí esse paciente que vai emagrecer com a intervenção medicamentosa, com certeza, ele vai liberar na corrente sanguínea um monte de toxina. A gente vai ter que aí nesse momento justamente controlar um pouco dessa inflamação, dessas toxinas. Eu gosto muito de usar, às vezes, injetáveis, né? O ácido alfa-lipoico, glutationa, alguns antioxidantes que ajudam a fazer o paciente sustentar melhor esse processo de perda de peso muito grande, né? E só uma coisa, falando desse processo de perda de peso, né, Jéssica? Os pacientes, às vezes, ficam muito temerosos, porque muitos deles já fizeram esse processo de usar medicamento, emagrecer e tal, e aí depois tem aquele famoso efeito sanfona. Parou de usar o medicamento e engordou quase o dobro. Então, pessoal, uma coisa que é muito importante, essa é uma parte médica da coisa, né? Quando a gente usa os medicamentos, precisa ter acompanhamento. Você não pode sair aí na farmácia comprando caneta que vai fazer milagre, tá? Tem pessoas que fazem isso, mas você vai ter que ter acompanhamento, tem que fazer bioimpedância bonitinho, tem que ver a parte hormonal, tem que ver a parte metabólica, não é simplesmente sair usando medicamento para emagrecimento. E aí, beleza, a pessoa vai emagrecer. Depois que ela chega nesse ponto, se é um obeso mesmo, vai ter que sustentar a medicação por um bom tempo na vida. Por quê? Porque esses genes que estão ativados da obesidade não vão, assim, ser silenciados de uma hora para outra. Isso vai depender de bastante tempo, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, para que esses genes se silenciem, para que a pessoa realmente consiga mudar bastante o estilo de vida dela. E aí, quem sabe, ela pode ficar com menos medicação, às vezes até sem medicação, depende do grau de obesidade. Mas isso que eu queria falar muito aqui para quem está nos ouvindo, efeito sanfona, pessoal, acontece quando você abandona o tratamento. Se você está fazendo o tratamento certinho com a Nutri, com o médico, às vezes com o psicólogo junto, que também ajuda muito em muitos casos, não tem efeito sanfona. Você vai ter que ter um acompanhamento. Então é um tratamento, eu sempre brinco, né? Acho que você também, né, Jéssica? O paciente obeso mesmo, ele nunca tem alta, né? Eu já brinco com o paciente. Ó, isso aqui é a nossa aliança daqui para frente sempre, né? Porque mesmo que ele esteja magro, que ele tenha perdido essa gordura, ele ganhou massa muscular, ele está muito bem, a gente sabe que ele tem um risco muito maior de recidivar na obesidade. Portanto, ele vai ter que ter um certo acompanhamento constante, né? Como é que você vê isso? Não, é isso mesmo. E eu quero só voltar um pouquinho no que você falou, tá? Claro. Às vezes, a questão da medicação também acontece quando a pessoa ela busca atalhos para emagrecer. Então, assim, agora eu estou usando a medicação, então a medicação vai curar, né, o meu processo aí da obesidade. Só que a medicação, ela é mais um tratamento, né? Que vai ser o médico que vai decidir isso junto com você. O que é importante? Você entender
que, olha, gente, nem medicação, nem cirurgias, nem a cirurgia bariátrica vai manter você, né, livre da obesidade ou vai manter você magro, magra para sempre, se não houver uma mudança comportamental. Lembra que o Dr. Luiz falou? Começa a inflamar já pelos pensamentos, né? Então, por isso que a gente, na obesidade, eu pelo menos, trabalho muito a obesidade cerebral, a mentalidade magra, que é você entender que é um conjunto de tratamento que a gente precisa. Então, se tem a prescrição da medicação, ok, mas é importante também, né, você tratar as causas, o que te levaram possivelmente para isso, tá bom? O que a gente sabe que te leva aí para o processo da obesidade? Aquilo que a gente estava falando no começo, né? Alimentação inadequada, sedentarismo. Claro que existem questões genéticas também, tá? Só que hoje a gente sabe que a genética ela pode influenciar, mas não determina. A epigenética mostra que é muito mais o seu estilo de vida, seu comportamento, o ambiente, né? E que você entenda também que se você iniciar uma medicação, sabe, doutor Luiz, que tem muita gente que só recebeu a medicação como prescrição. Ah, então você está acima do peso, então está aqui a medicação. Não houve também um trabalho de conscientização que a medicação é só, né, uma ferramenta a mais ali para ajudar no processo. Então tem muita gente que já passou por N medicações também e que não teve resposta nenhuma. Quantas pessoas que eu chego até a minha clínica e falam, nossa, eu tomei medicação de tal, né? Eu fiz a aplicação tal e eu não consegui emagrecer. Ou emagreci muito pouco e tive o reganho de peso. Tá, gente? Então, se isso aconteceu com você, talvez só foi prescrito a medicação, talvez você não teve uma orientação, um suporte maior para entender que você precisa realmente de uma ajuda para mudar comportamento, mudar emoções, sua relação com a comida, para ajudar você a desinflamar, detoxificar, para ter o Tem suporte. coisa, né? E eu vejo isso, né, Jéssica? Pegando um gancho aí do que você está falando, é muito comum, né? Hoje mesmo eu atendi uma pessoa que ela está preocupada, ela não é obesa, mas ela está com sobrepeso, queria emagrecer ali uns 4, 5 quilos. E assim, ela começou a pegar informações na internet, né, que hoje é acessível a todo mundo, e isso é bom, mas quando a gente não consegue dar uma lógica para essas informações que a gente pega na internet, fica uma coisa louca, né? Então ela estava fazendo jejum intermitente adoidado, todos os dias estava tentando fazer jejum intermitente, assim, sem muita lógica, sem muito saber como fazer. Tava fazendo uma dieta não low carb, é no carb, né? Tava comendo só salada e carne todo dia. Salada e carne, salada e carne, salada e carne. Aí o que que tava acontecendo com ela? Ela tava e qual o objetivo disso? Era emagrecer. O que que tava acontecendo? Chegava ali final do dia, avidez por doce absurda, querendo pegar toda a barra de chocolate, tudo que aparecesse na frente. Eu falei, olha, é isso, né? Low carb não é no carb, porque isso é uma das crenças mais disseminadas hoje de que eu só vou emagrecer com dieta low carb. Low carb emagrece? Claro que ajuda a emagrecer, sim. Pode ser uma estratégia interessante, sim, se for orquestrada, né? As estratégias nutricionais, as estratégias de tratamento medicamentoso, elas precisam estar em orquestra, elas têm que estar em sintonia. Se a pessoa começa a fazer uma coisa ali, compra uma caneta Ozempic, começa a fazer adoidado ali sozinho, aí faz o jejum intermitente porque falou que é bom, aí para de comer tal alimento que diz que engorda, aí começa a fazer low carb de um jeito meio louco sem pedir ajuda. Aí não vai dar resultado e a pessoa vai chegar no final e vai falar assim, putz, eu não tenho solução, eu já tentei várias coisas, mas o problema é que não tentou do jeito certo. Verdade. Né? Então, tudo tem uma lógica bem certa para poder dar um resultado. Tem um aspecto só que eu gostaria de complementar, Jéssica, do estilo de vida, que é muito importante, que as pessoas às vezes deixam passar. Tem uma associação muito grande entre distúrbios do sono com obesidade. Então, por exemplo, eu sempre que eu vejo um paciente que está acima do peso, pergunto muito sobre o sono. Porque o sono, basta ter uma ronquidão, basta ter um sono com uma arquitetura toda desorganizada,
basta ter uma apneia do sono, que daí é um quadro mais grave, esse paciente vai ter inflamação, inflamação, inflamação. Vai ser difícil dele emagrecer. Até porque ele não vai produzir a melatonina, que é um hormônio muito antioxidante, que ajuda no emagrecimento, né? Não vai produzir GH, que é um hormônio também muito lipolítico, que ajuda no emagrecimento. Todos são produzidos à noite. Então, dormir bem é fundamental também. Então, a alimentação, o estilo de vida, a atividade física constante, dormir bem é um outro aspecto, gerenciamento emocional para manter menos inflamado o corpo, né? Perfeito. Que mais, Jéssica? Que mais que você daria de dicas? Teve depoimentos aqui de pessoas, teve depoimento da Ana Paula, falando que emagreceu 8 quilos aqui nesse último ano, usou várias estratégias, aprendeu a comer devagar, consequentemente menos. É muito louco isso, porque também, pessoal, o que eu vejo muito? As pessoas comem muito rápido. A gente come muito rápido, né? Come de pé, come rapidão, ali 10 minutinhos, engole a comida. Eu achei o máximo que a Jéssica falou. A gente acha que o estômago tem dente, mas não tem dente. Eu sempre falo. Sorte são Tem na boca, não tem no estômago. Eu sempre falo. Isso é ótimo, né? Muito boa, muito boa. E aí é isso, né? A gente não tá tratando bem nosso corpo. Como é que a gente vai querer ter um resultado, né? Mas fala aí, Jéssica, mais dicas aí, que esse assunto é assim mesmo, ele é complexo, a gente vai falando de uma parte de outra, vai puxando aí. Não, o ponto primordial da parte da nutrição que você trouxe aqui é como eu expliquei nas lives anteriores. Eu já ajudei muita gente a sair, tá, da super obesidade, que é IMC acima de 50, mas eu trabalho mais com IMC acima, né, de 40 ali, que é considerada obesidade grau 2, 3, tá, gente? Usando várias estratégias. Então, assim, como o Dr. Luiz falou, a low carb pode ser uma estratégia, o jejum pode ser uma estratégia, mas não significa que é a estratégia para você. É isso que vocês precisam entender. Então, assim, a primeira dica, tá? Se você cair no grau, né, já tem sobrepeso, tá? Já está com sobrepeso, já se encaixou em tudo que a gente já deu até de sintomas aqui. Primeiro, busque profissionais, ajuda médica e nutricional. Tem que ser da equipe multidisciplinar, precisa desses dois, pelo menos na obesidade, viu, gente? Tá? No mínimo, equipe mínima, médico e nutricionista. Eu já falo assim, paciente, doutor, eu quero emagrecer, então tá bom, então vamos fazer esse programa, me dá uma medicação, eu tô pronto para isso. Falei, beleza, mas você só vai ganhar a medicação se você agendar a consulta com a nutricionista. Mas eu já fui. Não, você vai ter que ir de novo. Vai ter que ir de novo, que tem sempre coisa para aprender, não tem? Então ela vai te dar... E outra, foi uma nutricionista funcional? E se não for com a leitura da nutrição funcional, vai indicar uns alimentos inflamatórios. Tem nutricionista que indica leite para comer, que indica um monte de carne para comer. Aí não vai dar certo, entendeu? Vai inflamar mesmo o corpo mais ainda, né? E assim, viu, gente? Esse é o segundo ponto. É vocês buscarem profissionais com a visão integrativa, né? Porque o profissional com a visão integrativa, olha o que eu falei para vocês, eu fico 2 horas com o meu paciente, porque vai começar desde a triagem que é feito, né? Hoje trabalha comigo a minha irmã, que é farmacêutica clínica integrativa, então ela já começa lá vendo todos os marcadores na triagem, depois a gente vai ver tudo isso que eu já expliquei aqui, né? Depois a gente vai para a consulta em si. Você não vai sair com o seu plano tirado da gaveta, né? Você vai ter depois um plano certinho para você. E às vezes quando a gente fala assim, olha, tem alguns alimentos que inflamam, por exemplo, estudos que apontam que, né, o leite pode inflamar, o glúten pode inflamar, aditivos químicos industrializados. Gente, não tenha medo, porque assim, tem esses alimentos que inflamam, que talvez faz parte do seu dia a dia, mas eu gosto, Dr. Luiz, não de simplesmente falar, tira isso, tira aquilo. Não, eu dou possibilidades. Eu mostro para o paciente o tanto que ele vai poder incluir, né? Olha quanto alimento bacana, novo, né? Que vai muito além de você comer pão todo dia, tomar leite todo dia. Quanto de possibilidade a gente vai poder incluir na sua prescrição?
Obviamente tem coisas que a gente vai conversar que não te agrada, né? Porque a gente respeita isso também, mas tem coisas que é o que eu expliquei na live anterior. Na hora que você vai buscar uma ajuda assim para a tua saúde, você tem que se pôr numa posição de adulto ali. Adulto que escolhe, adulto que tem que estar aberto, né, para as novas possibilidades, para a mudança. Se esse teu estilo de vida te trouxe até o sobrepeso e obesidade, tem alguma coisa errada. Então, se você for lá, Alguma coisa tem que mudar. tem que mudar. Aí, se você for lá para escutar que, você pode comer pão de manhã, você pode tomar leite, que um açúcar um pouquinho por dia não tem problema. Mas espera aí, essa alimentação, ela te trouxe, possivelmente foi uma das coisas que te trouxe para essa situação. Então, a gente vai ter que se pôr ali numa posição de adulto, né? E falar, não, peraí, eu decido, eu escolho, eu vou dar oportunidade para esses novos alimentos. Tá, gente? Mas não precisa ter medo. Eu, pelo menos, quando o paciente vem até mim, eu sento, eu escuto, eu acordo, a gente chega num acordo. Talvez no primeiro momento eu precise um pouquinho mais devagar, mas depois, dando a oportunidade de fazer o tratamento, a gente vai avançando, né? A gente vai colocando novas estratégias. Porque eu acho que, eu acredito que algo que é muito valioso que você faz, doutor Luiz, é deixar bem claro para as pessoas que é um programa de tratamento. É uma jornada. Exato. Às vezes o paciente não dá a oportunidade de você fazer um programa assim. Então, Sabe por quê? Isso é uma coisa muito importante, sintomática. Porque as pessoas estão acostumadas a tratar a doença. Então, na doença, você tem a doença, tem o tratamento, tem a finalização do tratamento. Acabou, entendeu? E aí, se você continuar com a doença, de vez em quando você vai lá pegar um medicamento, uma receita. Na verdade, o que a gente está propondo aqui é muito diferente, né, Jéssica? É um programa de prevenção. E as pessoas me perguntam, eu preciso ter uma doença para começar um programa de prevenção? Absolutamente não. Porque se você for pegar, a maior parte das pessoas aí acima dos 18 anos já vai ter quedas, vai ter distúrbios metabólicos, já tem coisa para ser feita. Nem que seja preventiva mesmo, prevenção mesmo, quando tudo está ajustadinho e a gente vai só manter essas melhoras, né? Então, na cultura, na cabeça de cada um aí que está escutando, né, nas famílias, tem essa coisa, eu vou lá e vou tratar e pronto, acabou. E não é, né? Um programa de tratamento é assim, é daqui para frente. Então, quando a gente fala muito de longevidade, que é uma coisa que eu proponho dentro do meu trabalho, né, longevidade, saúde e longevidade, eu estou olhando além da doença. Eu quero levar você para cada vez ter mais saúde, né? E esse é um processo que não existe um fim. Por quê? Porque saúde, a gente pode estar em um estado de saúde hoje e isso muda. Daqui a pouco a gente baixa um pouquinho, daqui a pouco a gente sobe mais, daqui a pouco a gente pode conquistar um nível de saúde que a gente nunca teve, mesmo com uma idade mais avançada. Isso é perfeitamente possível. Né? Então, a gente tem que mudar um pouco os conceitos, né, Jéssica? Então, não basta ir lá, fazer um tratamento, usar um monte de medicamento, emagreceu, ficou belinha, né, com o corpo perfeito, e daqui a pouco solta o tratamento, para de fazer. Não tem como fazer. Outra coisa que é muito comum na medicina, que é preocupante, o paciente pega lá a prescrição do médico, tratamento tal, emagreci 15, 20 quilos, show! O que ele faz? Eu já sei agora como é que é, vou lá na farmácia e compro. E ele para de fazer o tratamento, e é uma loucura isso, pessoal. Quem faz isso não sabe o que está fazendo, porque tem riscos. A gente está usando medicamentos que mexem no metabolismo, você precisa ter um acompanhamento, né? Então, essa aliança, né, com a equipe que vai te ajudar, ela é um ponto importante do tratamento, né? Então, se você tem dificuldade com esse vínculo, já começa pensando, contemplando, será que eu quero emagrecer mesmo? Será que eu realmente estou querendo? Será que eu não estou me boicotando um pouco aí? Estou achando uma desculpa, ali, aqui. É porque você não chegou no ponto. Quem chega no ponto sabe que precisa de ajuda mesmo. Vem procurar, acompanha, e aí a gente continua o acompanhamento, mesmo com a pessoa magra, mesmo com a pessoa já tendo emagrecido bastante, né? E só dando um tequinho aqui na questão das medicações, que às vezes as pessoas me perguntam, os medicamentos ajudam bastante, mas como a Jéssica falou, tem que estar agregados com as outras condutas, com as outras partes do tratamento.
O medicamento ajuda bastante, principalmente se ele é usado de forma com vários mecanismos de ação. A gente sabe que os medicamentos para obesidade, um age numa parte do corpo, outra na outra, tal. Quando a gente usa 2, 3 mecanismos desses ao mesmo tempo, o paciente emagrece rapidamente. Qual é a vantagem de emagrecer rapidamente? Em geral, os estudos mostram que dá mais adesão ao tratamento, o paciente ganha mais autoestima, né? Cria mais vontade de querer fazer, muda mais seu estilo de vida. Então, hoje quando eu vejo um paciente bastante obeso, eu gosto de entrar, né, um pouco mais agressivo nesse tratamento para poder atingir nessas partes. Depois, em paralelo, a gente vai fazendo todo o programa de ajuste, né, de equilíbrio em vários níveis, hormonal, metabólico, emocional, etc. Mas é importante entregar para esse paciente algum resultado em pouco tempo, senão o paciente desiste do tratamento. Não sei se você tem essa impressão também, né, Jéssica? Isso. Assim, os mais jovens, quando eles tomam a decisão, eles falam assim, nossa, eu preciso sair dessa situação. Principalmente mulher, às vezes, quando vê que, poxa, não tá legal, já não tá querendo sair, já não tá legal nas roupas, já não consegue mais se olhar no espelho. Aí fala, não, preciso sair. Elas querem um resultado mais imediato, mais imediatista. Então, obviamente, gera uma aderência maior, você vê que o resultado ali já está acontecendo. As mais senhoras, elas gostam de perder mais devagar, porque elas ficam com medo de ficar muito flácida, perder muito rápido e aparecer a flacidez da pele. Então, geralmente, as que têm ali mais de 50 anos, eu não tenho problema com esse imediatismo. Elas até querem um pouquinho mais devagar, sabe? Os homens são danados, porque assim, o que eles fazem? Homens, geralmente, pelo menos lá na clínica, eles conseguem emagrecer, às vezes, 10 quilos no mês, né? Então, eles voltam, assim, estão super animados, só que, ao mesmo tempo, vem para eles aquele pensamento assim, quando você quer, você emagrece com facilidade, né? Agora que você já emagreceu, já tá bem, você pode voltar a comer, não precisa mais fazer essa dieta, não precisa mais fazer exercício físico. Então, ao mesmo tempo que eles percebem que eles têm uma facilidade um pouco maior de emagrecer, também entra num ciclo da autossabotagem, esse resultado muito rápido também. Então, o que eu faço? Eu tento sentir o perfil da pessoa, a individualidade dela, aqueles que são um pouquinho mais imediatistas, né? E daí força um pouquinho mais na conduta inicial, sabe? Aqueles que eu percebo que já pode ir um pouquinho, né? Com as estratégias um pouquinho mais passo a passo, vão um pouquinho mais passo a passo, sabe? Mas, no geral, doutor Luiz, é isso. A maioria, o público mais jovem, assim, né? Ali entre 18 até uns 50 anos de idade, querem, precisam desse resultado um pouco mais imediato, sim, né? Perfeito, perfeito. Bom, pessoal, esse tempo voou, eu sabia que ia ser assim, né? Porque é um tema muito complexo, a gente já está aqui quase 1 hora. Se alguém tiver mais alguma dúvida, algum questionamento, agora é o momento, assim, o último momento para vocês poderem escrever aí, para a gente ver o que a gente pode estar respondendo. E assim, é claro, né? Uma live de 1 hora, ela assim, a gente jogou várias coisas, mas é claro que existe uma racionalidade por trás de um tratamento desse, existe método, existe sequência, tem toda etapa para ser cumprida, né? E também uma coisa que é importante, tratar a obesidade é importante, mas tudo que está em volta dela também. Então a gente não vai só tratar a doença, a obesidade, mas vai tratar tudo que também está em volta, que não está ajustado, né? E claro, isso é um tratamento muito impactante na sua saúde, né? Lembrando que a obesidade está associada a um monte de doenças. Então, fazer o esforço para ter um estilo de vida saudável, uma alimentação saudável, conseguir ter um corpo melhor, menos inflamado, menos inchado de gordura, isso vale a pena, não só agora, mas lá no futuro vai poupar você de um monte de problema, de complicação, vai trazer longevidade, vai trazer bem-estar. Então, acho que não teve perguntas aqui, Jéssica, eu gostaria de agradecer você mais uma vez. Finalizando a nossa série Saúde e Comer Bem. Graças pela parceria de você em todas essas lives. A gente fez aí, sei lá, 10, 11, sei lá, eu já perdi a conta. 10 lives, né, que a gente fez sobre o tema de saúde e alimentação.
Tá tudo gravado aqui no meu perfil do Insta, né? Vocês podem rever, pessoal. Sobre obesidade também eu convido quem quiser, pode entrar no meu vídeo, no meu canal do YouTube. Tem uma live só sobre obesidade e hormônios, né? Quem quiser dar uma conferida lá. E, enfim, a gente vai estar aqui nas próximas, no futuro aí também fazendo lives, né, Jéssica? Isso, eu fico à disposição sempre, agradeço a oportunidade também. Quero só fazer um convite para vocês. Agora em junho, né? Agora em junho eu vou ter uma semana de lives ali com a minha irmã, que trabalha junto comigo, né? Que venceu a obesidade, toda a minha família, né? São vencedores da obesidade. Eu falo com muito orgulho isso, né? Todos chegaram à obesidade mórbida, tá, gente? IMC é acima de 40 mesmo, né? Então, por isso que eu gosto muito de trabalhar, tá? Com as pessoas com sobrepeso, obesidade, né? Então, eu vou ter uma semana de lives ali falando mais sobre o emagrecimento. Geralmente é mais o público feminino, né? Mas a gente vai tentar abordar num geral, tá? Vai ser no meu Insta. São 4 semanas, então fica o convite para vocês que querem um pouquinho mais, porque é isso. O que a gente vai trazer, doutor Luiz? A visão realmente comportamental, emocional, fisiológica, que é isso que é importante entender, tá? Que a gente tem que cuidar do ser como um todo. Como o doutor Luiz falou, a gente não foca na doença em si, a gente foca no ser, na individualidade do ser. Então, a gente trabalha, né, promovendo saúde, né, o bem-estar físico, mental, emocional, comportamental. Então, gente, parece ser mais fácil tomar só uma medicação, né? Claro que todas as decisões, elas são importantes na nossa vida. Não é uma crítica, não é um julgamento. Mas não existe só medicamento, né? Então, tem tanta coisa por trás, tá? Que precisa ser olhado, precisa ser visto. Precisa ter toda essa equipe junto por trás para que realmente vocês possam vencer o sobrepeso, a obesidade. Então, tem recursos maravilhosos que, se vocês se permitirem, né? A gente tem como, sim, ajudar aí nessa longevidade, que isso é o mais importante. Maravilha, vai ficar divulgado no teu Insta, né? Vai sim. A gente começa quinta-feira agora, são 4 semanas, né? É o mês de junho. Uhum. Porque como a gente tá em campanha aí dos meses dos namorados, né? É uma coisa que eu quero só dizer para vocês. Quem chega ao sobrepeso, obesidade, geralmente começa por ter alguma questão muito profunda com a autoestima. Quando eu falo de autoestima, não tô falando de corpo bonito, não. Eu tô falando do autocuidado, de ter uma relação melhor, né? Com a comida, com o corpo, com as emoções. Então, isso, né? É um dos estudos que mostra que pessoas que chegam a sobrepeso, obesidade, começa lá, até numa questão de autoestima mesmo. Então, a gente vai trabalhar esses pilares do emagrecimento também, que podem ajudar a trazer um pouquinho, né, de informação para vocês, de consciência também. Então, é isso. Maravilhoso. Desejo sucesso aí, Jéssica, nessa nova jornada. Obrigada. E que vocês possam aqui seguir a Jéssica, acompanhar quem se interessou com o assunto. Divulga também para as pessoas que você acha que possam se beneficiar. Pessoal, é isso, né? 9h30, já está na hora da melatonina, diminuir a rotação, né? Vamos abaixar um pouco as luzes aí de casa, vamos fazer aquele processo de pouso mesmo, né? Que todos tenham uma excelente noite, uma boa noite de sono, revigorante amanhã, um dia maravilhoso. Então, até a próxima live. Estaremos divulgando aqui as próximas lives no meu canal também, individualmente e também em conjunto aí mais para frente, com certeza eu e Jéssica faremos novas lives. Obrigado pela atenção de todos. A hora que quiser e precisar, estou à disposição. Tchau, gente. Maravilha. Obrigada pela paciência. Beijo a todos. Bom descanso. Obrigado, Jéssica. Obrigada. Um beijo.